foi férias e eu li horrores. Oi, todo mundo! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje vamos falar sobre as leituras de julho. Como julho rendeu bastante, eu resolvi fazer um vídeo das leituras que eu fiz e conversar aqui com vocês, bater um papo sobre as leituras. Mas antes, quero aproveitar para convidá-los para alguns projetos que estamos aqui no canal que estão muito interessantes. Vou convidar vocês para o Anticlube do Livro, que é um clube do livro diferente, sem data, sem cronograma, sem pressão, sem ficar naquela coisa de vamos ler horrores, não. Ali é tudo bem tranquilo, quer ler, não quer não ler, enfim. É um anticlube do livro, vou deixar o link aqui embaixo. Outra coisa, vou deixar o link do podcast que eu estou fazendo, que está muito aconchegante e muito especial, que é a Biblioteca do Infinito. A Biblioteca do Infinito é um lugar muito misterioso e mágico, em que você entra e se aventura por diversos mundos literários, por aventuras, enfim. É um lugar muito aconchegante e gostoso, um podcast que fala sobre livros, que fala sobre autores, a gente vai falar sobre obras específicas, por exemplo, o primeiro episódio será sobre a Metamorfose de Kafka. Estou estudando para fazer esse episódio bem especial e vai ficar muito legal. Então já vai lá seguir no Spotify, vou deixar o link aqui para vocês, certo? E os outros recados vocês já sabem, vou deixar aqui na tela para vocês, redes sociais, enfim. Mas vamos às leituras, ó. Seguinte, eu li, deixa eu ver na minha cola aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros em julho, gente, rendeu demais, férias, estava descansando em casa e aproveitei para ler muito e gostei bastante, porque geralmente não consigo ler muitos livros durante o mês, né? A correria, trabalho, enfim. Geralmente eu leio 2, 3 livros, tá bom, tá tudo bem. Mas quando estou de férias, geralmente eu aproveito para render um pouco mais a leitura e tal. Então vamos aos livros que eu li. O primeiro livro que eu li em julho foi Por um Corredor Escuro, da autora Louise Duncan. E eu gostei bastante. Ela é a mesma autora do livro Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Sim, aquele mesmo do filme é um livro, viu, gente? Que o livro inspirou o filme depois. E essa história, ela vai contar um pouco sobre uma escola meio misteriosa em que alguns jovens são escolhidos para frequentar este colégio interno, não todos, né? E uma jovem, que é a nossa protagonista, ela é escolhida para entrar então nessa escola interna, esse colégio interno, e aos poucos ela vai descobrindo que tem alguma coisa estranha nessa escola, algum mistério, alguma coisa errada. Ela começa a ter sensações estranhas, vão acontecendo umas coisas meio loucas, assim. É um lugar muito lúgubre, assim, tem muita... um lugar meio escuro, é bem estranho. Os quartos não se pode trancar por dentro, só por fora. É uma coisa estranha. Eu gostei, gente, dessa leitura. Eu achei bem divertida, assim, não foi, nossa, uma leitura 5 estrelas, tá? Mas eu gostei, achei bem divertido. É aquela historinha bem para passar o tempo, bem cozy mystery mesmo, aquele mistério aconchegante, para você ler e ir desvendando, para quando você tá assim com a cabeça bem estressada, assim, e você quer ler um livro para dar uma distraída, assim, sabe? É um livro bem sessão da tarde mesmo, assim, tá? Então eu gostei, eu achei bem divertido para ler, mas nada assim, nossa, né? É uma leitura bem relax mesmo, tá? Eu gostei, valeu a pena, né?
Mas é o que eu falei, não é nada assim super surpreendente, tá? Mas valeu a leitura. O próximo livro que eu li foi Hell House, do autor Richard Matheson. É um livro, gente, antigo pra caramba. Eu não fazia ideia. Ele foi publicado nos anos 50, tá? Pra vocês terem uma ideia, Stephen King baseou suas obras, algumas obras, neste livro, neste autor. E eu gostei demais da leitura. Foi assim, 5 estrelas. Eu gostei muito, porque foi uma leitura tão gostosa de fazer. E tem tudo que eu gosto, que é casa amaldiçoada, assombração, pessoas que vão investigar os mistérios da casa. É assim, tudo que eu gosto reunido numa obra só. E eu gostei muito da escrita do Richard Matheson. O autor, ele traz um desenvolvimento legal dos personagens, você consegue entender as motivações, e você consegue ali se apegar nos personagens conforme você tá lendo, né? As cenas de suspense, de assombração são bem legais. Ele consegue construir essa tensão assim durante a leitura de uma forma muito assim que flui muito bem sem ficar forçado. E eu gostei muito uma coisa que ele trouxe nessa obra, que é aquela coisa aquela batalha entre a ciência e quem é believer, né? A ciência e os espiritualistas, né? Aqui a gente tem 2 personagens que resumem em si essas representações. Então a gente tem um senhor que é um cientista e ele está lá para provar cientificamente que o que está por trás de casas assombradas é algo científico, não tem nada de paranormal. Ele está lá para provar a sua tese de que o paranormal nada mais é que uma manifestação de energias e coisas que já existem, já são comprovadas na física. E a gente tem do outro lado ela é como se fosse assim uma líder de uma igreja mais assim espírita, né? Assim, ela é totalmente o oposto. Ela é aquela pessoa assim muito crente no sentido de que ela acredita muito no mundo espiritual e nas manifestações e nas assombrações e tal, e nos espíritos. E ela bate muito de frente com esse cientista. E eu gostei muito disso nesse livro, porque eles trazem essa coisa dessa batalha, assim, e eles ficam o tempo inteiro um tentando provar para o outro que ele está certo, né? Foi bem interessante essa parte. E o final foi muito legal, assim, não esperava, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo já esperava, né? Então você fica naquela tensão de descobrir o que tá por trás de tudo. Eu achei bem legal, foi muito interessante. Valeu muito a leitura, eu gostei, recomendo para quem curte esse tipo de leitura, vale a pena, gente, assim, é muito legal. Próxima leitura que eu fiz, que já foi para a AMLI, a Maratona Literária de Inverno, foi o Princesas Dark, que é um livro da Dark Side que eles contam os contos de fada originais, as suas formas originais, sem as mudanças, sem aquela coisa de sugarcoating, que a gente fala em inglês, né? Que é tipo você dar uma amenizada na história, né? Aquela coisa Disney, né? Então eles contam os originais mesmo, e é bem macabro. Eu gostei muito, assim, os contos não foi assim uma leitura surpreendente e tal, porque são histórias que a gente já conhece. Cinderela, Chapeuzinho, Branca de Neve. A Chapeuzinho eu não sei se tem a Chapeuzinho, mas tem a Branca de Neve, tem a Cinderela, tem a Aurora, né, que é a Bela Adormecida.
tem a Rapunzel, enfim, e são as formas originais. Então é bem macabro. Acontece assim, você tá lá na história da princesa lá, de repente te dá um plot na cara que você fala, meu Deus, que macabro. Assim, eu gostei bastante dessa parte dos contos, assim, essa parte bem macabra, que traz, assim, como era contado na época medieval ou no século XIX, né, no caso dos irmãos Grimm, como eles contavam essas histórias. São histórias que a gente sabe que vêm, eles contaram, eles escreveram e colocaram em livros, mas a gente sabe que vem de tradição oral, né, de séculos e séculos antes, né, que era contado de uma pessoa para outra, né? E são histórias que tá no imaginário popular ali do mundo inteiro, todo mundo conhece e tal, mas nem todo mundo sabe as formas originais que são essas histórias. O que aconteceu de verdade com a Cinderela, né? O que aconteceu de verdade com a Branca de Neve, enfim. Eu gostei bastante, valeu a pena, assim, é um livro muito legal e tem umas ilustrações, gente, sensacionais, assim, super assustadoras e macabras, olha. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Tem a Pequena Sereia, a história da Pequena Sereia é tristíssima, tristíssima, assim, mas eu gostei muito. Vale a pena também, recomendo. E o próximo livro que eu li em julho, gente, foi, por enquanto, a melhor leitura do ano, que é A Cor Púrpura, de Alice Walker. Eu li para MLI, mas também para leitura conjunta da Cal Munhoz. E, gente, que história, que livro, que escrita, que tudo. Esse livro ele vai contar a história da Sally e da sua irmã Nettie. E elas são meninas pretas que cresceram ali, nasceram num contexto entre guerras, então entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, no sul dos Estados Unidos. Então você já vai imaginando como que é a vida delas, o que elas enfrentam naquele lugar. Elas moram numa cidade pequena, bem interior do sul dos Estados Unidos, então é um ambiente muito difícil, ainda mais que elas eram meninas, né, mulheres negras naquela época, naquele contexto. Mas assim, o que mais me encantou nesse livro foi a sensibilidade que a Alice Walker trouxe para essas personagens e para a escrita, porque ele é um livro muito fácil de se ler e você lê muito rápido, apesar dos assuntos pesados, porque ele é todo feito em forma de diários e cartas. Ele é uma narrativa epistolar, que a gente fala, né? Então, você tá lendo o que a Nettie e a Sally escreveram. E a Sally é uma moça que ela não teve estudo, ela aprendeu a escrever assim muito pouco e a ler assim muito pouco. Então ela não tem estudo nenhum. No começo do livro, ela ainda não tinha começado a se melhorar. Então você acompanha ali aquele diário dela, aquela escrita, vamos dizer assim, errada, entre aspas, porque é a escrita de uma pessoa que não tinha a educação, o estudo, né, escolar, mas é de uma sensibilidade. A Alice Walker conseguiu, assim, se colocar no lugar da Sally de uma forma tão perfeita que é realmente como se ela estivesse escrevendo, a Sally escrevendo esse diário. E você se apega tanto nela, e depois mais pra frente, você lendo as cartas da irmã dela, que já é uma moça estudada, que já é uma moça que foi para outros lugares, e ela vai como missionária para a África, com uma família, né, também de missionários negros, que vão para a África
trabalhar lá com uma tribo específica, uma etnia específica, mas assim, não de uma forma assim para catequizar, vamos dizer assim. Eles vão para ajudar, para manter ali, levar remédios e ajudar na parte da saúde, com as doenças, coisas que eles precisam, escola, ensinar as crianças a ler, a escrever. E aí eles que são ocidentais se deparam com uma realidade completamente diferente. É incrível, assim, porque são todas as partes desse livro você tem uma lição para tirar, sabe? Uma reflexão para você fazer. E a Sally, que é a nossa protagonista, ela tem um arco ali de vida tão maravilhoso, porque ela começa bem novinha, só desgraça acontece na vida dela. E ela vai, aos poucos, quando ela vai envelhecendo e tal, ela vai se transformando e pessoas na vida dela vão também ajudando ela, principalmente mulheres da vida dela. É um livro sobre sororidade, sobre mulheres ajudando mulheres, sobre mulheres apoiando outras mulheres. Gente, é sensacional. Que história! Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eu amei essa leitura. Só leiam esse livro, vale muito a pena. Tem gatilhos, fica o aviso, gatilhos de abuso, de violência doméstica. Então, fica aqui o aviso, tá? Ele trata de assuntos muito difíceis, porém, de uma forma tão sensível e tão gostosa de se ler que você, assim, quer terminar, você quer ler, você não fica chocado, aquela coisa de, ai, não aguento mais ler esse livro, tá muito pesado. Não, é uma escrita leve. Vale muito a pena, gente. Olha, sensacional. O outro livro que eu li foi Medeia, de Eurípides, que é uma peça de teatro lá da Grécia Antiga. Inclusive, aqui nessa edição da Editora 34, olha que curioso isso. Fala que Eurípides entrou numa competição de peças de teatro, uma competição mesmo de escrever peças, tal. E ele, com essa peça Medeia, e acho que mais outras duas, inclusive, que eu não lembro agora o nome, ele ficou em terceiro lugar. Isso mesmo. E o cara que ficou em primeiro lugar, ninguém conhece, ninguém sabe, se perdeu as peças dele, não ficou famoso, não ficou para a eternidade. E Eurípides que ficou em terceiro. Olha como são as coisas, como nem sempre quem vence vai ficar para a história, né? Porque Eurípides ficou em terceiro, ele ficou em último lugar, mas mesmo assim a gente tá aqui, ó, mais de 2000 anos depois, lendo o que esse cara escreveu, né? Então, fica aí já uma lição meio coach aqui para vocês. E a Medeia vai contar sobre a história de Medeia e Jasão, aquele do Jasão e os Argonautas, né? No contexto dessa história, a Medeia e o Jasão já se casaram, já tiveram 2 filhos, e eles saem fugidos da ilha, né, do lugar ali onde Medeia morava, porque ela briga com o irmão e tal, enfim. E eles vão para um outro lugar, um outro reino, e nesse reino ela convence lá as filhas do rei a matar o próprio pai. E eles têm que fugir de lá também. E aqui essa peça começa com eles chegando numa outra ilha. E nessa ilha tem um rei. Jasão vai lá conversar com o rei, tarará. E ele acaba fechando ali um acordo para se casar com a princesa, com a filha deste rei. E abandona Medeia e seus 2 filhos. E aí, meu amigo, você sabe que Medeia tem uma fama, e não é à toa que ela tem essa fama, e a Medeia fica simplesmente surtada e bola um plano mirabolante de vingança.
E essa peça é uma tragédia, né? Então, é uma tragédia grega, literalmente é uma tragédia grega, né? O termo, a expressão que a gente usa vem disso daqui, vem dessas peças trágicas que eram escritas. Então, é só desgraça, dali pra frente é só pra trás, gente, ladeira abaixo. É cada coisa que acontece que, meu Deus, vocês não têm ideia. É muito legal. É uma peça, ele é formato, assim, de falas, né? Então, não tem narrador, tem só os personagens falando. Então, é super rápido de ler, você consegue ler em um dia. Eu marquei muita coisa, olha que legal, quanta coisa eu marquei, porque foi muito interessante essa leitura. Ele tem uma linguagem mais erudita, tá? Então, já tô avisando, porque às vezes vocês vão ler e falam assim, é muito difícil. Ele tem uma linguagem mais erudita, porque o tradutor, que é o Trajano Vieira, ele explica no prefácio, aqui na introdução, que ele escolheu termos que soassem nessa musicalidade que o grego original soa, né? Que o grego original tinha. Então, ele escolheu palavras específicas, né? Tem muita aliteração, né? Que é aquele jogo de sons iguais, tal. Palavras com sons parecidos. Então, ele escolheu expressões e palavras no português que tivessem essa cadência e essa musicalidade. Então, tem algumas palavras um pouco mais eruditas, mais, assim, rebuscadinhas, mas nada que seja impossível de se ler, gente. É muito legal, porque é um novelão. Leiam, porque vocês vão se divertir, apesar das coisas horríveis que acontecem, que Medea faz, mas vale muito a pena, porque é bem divertido e foi uma experiência muito diferente que eu tive. Foi a primeira peça grega original que eu li, então, mas eu gostei muito. E indico essa edição da editora 34, que está primorosa e tem uma introdução excelente, um prefácio maravilhoso, vale muito a pena, gente. O último físico que eu li foi Nunca Saia Sozinho, do Charlie Donlea, que foi para a MLI naquele desafio de dar uma outra chance para um autor que você não gostou muito. E o Charlie Donlea tem uma coisa meio dúbia, porque assim, eu tinha lido Uma Mulher na Escuridão, que é um livro mais novo dele, e gostei bastante, assim, achei bem legal. A detetive que investiga é muito legal, porque ela tá no espectro autista, então eu gosto muito, muito quando os autores trazem personagens neurodivergentes, eu me identifico muito, pois sou neurodivergente. Então, eu gosto bastante, mas A Garota do Lago e Não Confie em Ninguém, que eu tenho aqui, eu li o ano passado, que são livros anteriores dele, eu já não gostei. Assim, achei bem, mais ou menos, final bem ruinzinho, assim, sabe? E aí falei, cara, que decepção, né? Porque eu gosto de suspense policial, vocês sabem. E aí, esse era o último físico que eu tinha aqui dele, e resolvi pegar para ler, falei, é a última esperança. E, cara, eu gostei muito, foi muito bom esse livro. Esse livro, ele aparece de novo a Rory, que é essa detetive que eu falei, neurodivergente, então isso pra mim, eu já comecei o livro feliz, porque ela aparece e ela vai investigar. Então, é muito, muito, muito legal. Eu gostei porque, assim, você tem vários personagens, aparentemente, que não se conectam, mas que depois vai se juntando. Isso eu já gosto bastante também nos livros. E aí você tem um contexto de um colégio interno, muito elite, em que acontece lá um crime e 2 alunos são assassinados. E 1 ano depois, ainda não houve solução para esse crime, teoricamente, porque o suspeito, que era um dos professores, ele tentou ali, né, parar de viver, vamos dizer assim,
Vocês entenderam? E está catatônico, internado em um hospital, né? Uma prisão hospital psiquiátrico. E deu-se por isso mesmo, mas acontece que os alunos que sobreviveram a este crime, a este massacre, acabaram também, depois de um tempo, vamos dizer assim, se auto-parando de viver. Vocês entenderam, né? Aí, o que acontece? Começa a acontecer um podcast de um jornalista muito famoso que vai até essa cidadezinha onde tem esse colégio e ele vai começar a cavocar esta história. Porém, acontecem várias coisas lá que eu não vou falar para não correr o risco de dar um spoiler. Acontecem várias coisas que a nossa detetive, Rory, ela entra na jogada para tentar resolver este problema aí junto com a polícia e investigar esse crime, descobrir realmente quem foi o autor, se foi esse professor mesmo ou se não foi, né? E eu gostei muito. Eu achei uma história bem dinâmica, assim. Não fiquei entediada, né? Porque como a gente acompanha vários personagens, você acaba não tendo nem tempo para ficar entediado de falar assim, nossa, que enrolação, porque cada personagem acontece uma coisa diferente e você vai acompanhando o presente que a Rory tá investigando e ao mesmo tempo alterna com capítulos contando um ano antes o que aconteceu durante o crime. E aos poucos você vai entendendo o que aconteceu. E no meio tem ali um diário misterioso de um personagem X, que você não sabe quem é até o final, até a última página. E esse personagem aí escrevendo esse diário, é um diário terapêutico, então ele tá escrevendo e contando para a terapeuta dele. E aí você vai tentando adivinhar quem é que tá escrevendo, qual desses personagens aqui que está escrevendo esse diário. Eu gostei muito dessa experiência de tentar descobrir quem foi. Nossa, foi muito legal, muito divertido. Recomendo. Pra mim, é o melhor do Charlie D'Onlia. Dos 4 que eu li, foi o que eu mais gostei. Ainda tenho, acho que um outro também, mais 90 que ele lançou, que eu não li ainda. Mas dos que eu li, eu gostei mais desse. Foi muito legal mesmo. Físicos foram esses. Agora vamos aos e-books. Eu li 2 e-books, isso. Eu li 2 e-books no mês de julho, que foi A Metamorfose do Kafka. Eu li nessa edição aqui da Antofágica. E resolvi pegar para ler de novo, porque eu já tinha começado a ler, acho que o ano passado, e achei, assim, muito confuso, muito esquisito. Falei assim, nossa, Kafka é muito difícil. Sabe aqueles pré-julgamentos que a gente faz? Então, eu resolvi pegar de novo. Falei, não, quero ler para ter essa experiência de ler e falar assim, não, realmente não é para mim. Mas eu li e me apaixonei, paguei a língua, cuspi pra cima, caiu na minha testa, sabe? Porque é maravilhoso. Que escrita sensacional, que história sensacional, cheia de camadas que você vai tirando assim, ó, as figuras filosóficas, assim, ó, você vai tirando e não acaba mais, sabe? Aqueles tipos de livro que você vai pensando sobre os aspectos filosóficos que o autor trouxe, sabe? E você vai pensando sobre, enfim, vocês sabem a história, né? A Metamorfose, todo mundo conhece. A gente vai acompanhar a história do Gregor Samsa. O Gregor Samsa acorda um belo dia, ele precisa levantar para viajar e trabalhar. Ele é um caixeiro viajante, então ele viaja todos os dias, praticamente, para vender os produtos lá do patrão dele. E um dia, Gregor Samsa acorda simplesmente transformado em um inseto. E ele demora para cair a ficha de que ele virou um inseto.
E aos poucos a história vai se desenrolar. E ele traz tantos aspectos para você pensar sobre. Ele vai falar sobre essa coisa de transformar no inseto, fala muito sobre, na época, como a sociedade impunha padrões físicos e padrões de aparência. Se você era diferente na sua aparência, você não era mais aceito. Até hoje é assim, né, gente? Não mudamos tanto assim. A sociedade continua basicamente a mesma. E ele fala muito de trabalho, relações de trabalho, que ele vai falar sobre essa coisa da relação empregado-patrão e de como o funcionário, ele não tem valor, vamos dizer assim, ele é rapidamente substituído e desnecessário quando se vê no meio de um problema ou se vê impossibilitado de trabalhar, como ele é descartado muito rapidamente. Mais uma vez, a sociedade não mudou. Enfim. Ele vai falar sobre relações familiares, sobre essa coisa da obrigação do filho, que tinha muito naquela época, né? A obrigação do filho de trazer o sustento para casa, para os pais. E como as outras pessoas da família do Gregor acabavam se acomodando, que ele estava lá resolvendo todos os problemas e trazendo tudo para dentro de casa. É sensacional, é muito legal. Falei no começo do vídeo, quero fazer um episódio do podcast, do Biblioteca, sobre isso, e falando sobre todos esses aspectos mais minuciosamente, porque é sensacional. Quero ler tudo que esse homem escreveu, porque Kafka entrou para a lista dos melhores autores no meu top ali, né? Outro e-book que eu li, gente, foi Amêndoas. E mais uma vez foi uma leitura 5 estrelas, favoritado. Assim, eu acho que foi o único livro de hype que eu li que realmente vale o hype que tem, porque que história sensível, gente, a autora, ela traz uma história tão difícil, mas de uma forma tão singela. Essa é a palavra, ele é singelo. Você fica com o coração quentinho lendo esse livro, sabe? Ele vai falar sobre um menino que eu não lembro, gente, eu não lembro o nome dele é muito difícil. Esse menino, a mãe, né, a família dele descobre, quando ele tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, que as amígdalas, que não são essas aqui, são essas aqui, que são 2 glândulas que a gente tem dentro do cérebro. São áreas uma área do cérebro que controla as nossas emoções e a expressão das emoções que a gente tem como ser humano. E a família descobre que ele tem essas glândulas atrofiadas. Então, elas são bem pequenininhas e menores do que o normal. E ele não sente emoções, ele não entende o conceito das emoções e ele não consegue expressar essas emoções. Então, por exemplo, você tem a alegria. Ele não entende por que as pessoas sentem alegria. Ele não sabe reconhecer quando as pessoas estão alegres e ele não sabe sentir e expressar a alegria. É exatamente assim. E esse menino, ele vai crescendo com a mãe ali ajudando ele, desenvolvendo técnicas ali para ele aprender a ler nas pessoas as emoções e ali pegar as básicas e conseguir responder ali, expressar, mesmo que seja fingindo, mas para ter ali uma interação normal. Aí a gente já tem um questionamento muito grande dos pais, até que ponto o pai e a mãe podem interferir na vida do filho para que ele seja normal, para que o pai e a mãe tenham essa realização de que meu filho ou minha filha é normal, né? O que é o normal, né? E ali o menino, adolescente, acontece uma coisa muito, muito
muito triste, não vou falar para não dar spoiler nenhum. Acontece uma coisa muito triste, e aí ele acaba conhecendo um outro menino, o Gon, e o Gon não fala, o livro a autora não fala, mas eu, no meu ver, nos meus estudos, como educadora, eu vejo o Gon como uma criança, um adolescente borderline, assim, eu vejo isso, porque o Gon é totalmente o oposto do nosso personagem principal. Ele sente tudo muito, exacerbadamente, assim, ele sente a 10ª potência. Então o Gon, ele é aquele menino problema, que só dá problema, ele é rebelde, ele briga, ele bate, ele é delinquente juvenil e ninguém aguenta ele e tal. E eles vão, muito improvavelmente, ter uma amizade muito linda, assim. E, cara, que lição de vida que esse livro traz. Que história bonita desses dois meninos, assim, essa amizade que eles sentem, uma amizade pura mesmo, assim, sabe? E acontece muita coisa ali no meio do caminho, que é muito triste, muito pesado, mas a autora, ela soube pegar esse personagem que não sente nada, mas contar a história dele de uma forma tão sensível, com tanto sentimento, assim, que é assim, eu só posso escrever esse livro como muito singelo e deixo um coração muito quentinho, assim, eu gostei demais, assim, me tocou muito. É o meu ver, assim, eu não sei se é porque eu sou mãe e sou professora, já tive alunos, por exemplo, como o Gon, que eram muito difíceis de lidar, assim, então me tocou profundamente, assim, eu fiquei me imaginando como essa mãe, eu fiquei imaginando meus alunos, meus filhos nessa situação, e foi, assim, muito lindo mesmo, essa leitura é muito linda, vale a pena demais essa leitura. Gente, esse vídeo ficou enorme, eu acho, né? Mas essas foram as minhas leituras de julho. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui embaixo o que vocês leram, que eu quero saber e quero comentar e responder aqui as suas leituras. Contem aqui embaixo se vocês leram esses livros também, o que vocês acharam, pra gente interagir aqui, se vocês concordam comigo ou não, às vezes discordam, não gostou tanto assim, comenta aqui por que não gostou, vamos debater, não tem problema nenhum. E se vocês quiserem comprar, adquirir qualquer um desses livros que eu li aqui, que eu indiquei, o link da Amazon está aqui embaixo, você ajuda o canal com uma comissão também, lembrando sempre de comprarmos com parcimônia, né, com controle, vamos consumir de uma forma consciente. E é isso, não esqueçam de curtir este vídeo, você que ficou aqui, ó, até o final, perseverante. Já se inscreve, se você tá aqui, caiu de paraquedas e não se inscreveu, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana tem vídeo aqui no canal, às vezes até mais de um por semana, e sempre tem vários shorts, então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.